Valeu, moçada, obrigado pelo teu carinho, pela tua audiência aqui com o nosso canal. Bora falar das últimas de Grêmio e dessa vez a gente vai falar um pouquinho de Flamengo também. Porque a notícia da manhã desta segunda-feira é de que o Flamengo demitiu o técnico Tite. E isso impacta aqui também. Isso porque o presidente Alberto Guerra, durante o final de semana, na festa de aniversário do Grêmio que aconteceu lá no Estádio Olímpico, concedeu uma entrevista para a Rádio Gaúcha, para o Zé Alberto Andrade, e questionado sobre o Renato para a próxima temporada e a situação do Renato no Grêmio, o presidente ele não falou muito sobre o Renato em 2025. Ao contrário do que ele já tinha dito em outras ocasiões, ele falou do Renato somente para o final dessa temporada. Vamos falar sobre isso e sobre o que o árbitro colocou na súmula do jogo do final de semana e alguns detalhes que podem complicar a situação do Monsalve. Bora falar sobre isso, então te inscreve, deixa o like, ativa o sininho de notificações que a gente precisa começar falando sobre, por óbvio, a demissão do Tite lá no Flamengo. Hoje pela manhã o Flamengo em nota acabou anunciando, né, a demissão do Tite, ao que já era esperado desde a semana passada, já se especulava dessa possibilidade do Tite acabar deixando o clube carioca. O Tite que não fez um bom trabalho por lá, desde que chegou sempre foi muito contestado, embora tivesse gerado uma certa expectativa no torcedor lá do Flamengo, mas o fato é que o Tite nunca conseguiu fazer um bom trabalho lá na equipe do Rio de Janeiro. Fato é, meus amigos, que na semana passada o Flamengo acabou sendo eliminado na Copa Libertadores e no final de semana o Flamengo venceu o Atlético Paranaense por 1-0. Só que as críticas, o futebol apresentado e tudo mais não foram suficientes para manter o Tite até pelo menos o final do ano. Isso mexe aqui no Grêmio, tá? Isso é importante a gente colocar aqui. Porque o Tite, ele já tinha sido falado aqui no Grêmio algumas semanas atrás, já tinha sido falado lá no Rio de Janeiro como uma possibilidade para treinar o Grêmio. Vocês lembram do jornal O Dia, né? A gente trabalhei para vocês aqui no nosso canal sobre a informação do jornal Carioca de que o Tite teria recebido um contato da nossa direção, a direção aqui do Grêmio, numa possibilidade de trabalho em 2025. Só que como ele estava empregado, não tinha como correr com nada e o Grêmio também tem o Renato e decide esse final de temporada ainda. Fato é que com o Tite livre e com as informações que se tem nesse momento de que o Tite quer levar até o final do ano com folga, tranquilo, com a família e planejando o 2025, que vai ser feito sua carreira, crescem as possibilidades, pelo menos aqui para o Grêmio, basta o Grêmio querer. Isso porque o técnico Renato Portaluppi nesse ano não tem nem o que se discutir, né? A torcida tá em peso criticando o treinador nessa temporada. O presidente Alberto Guerra, no final de semana, na festa que aconteceu lá no Estádio Olímpico de aniversário do Grêmio, sentiu um pouco do que o torcedor está reclamando do Renato, tá? O presidente foi hostilizado, foi criticado bastante, a torcida colocou a sua vontade, né, quanto a uma saída do Renato, e eu acho que ali o presidente sentiu que a situação não é tão legal, não é tão bonita assim como parece. Fato é que depois, ainda lá na festa, o presidente Alberto Guerra concedeu uma entrevista para o Zé Alberto Andrade da Rádio Gaúcha e ele levantou situações como uma boa relação com o Renato, falou que não é um grande ano, que estão a toda hora reavaliando a situação do trabalho e tudo mais, e que no momento que nós ou o Renato achar que não pode mais ajudar, não estamos falando de amizade e sim do bem do Grêmio. Isso falando sobre uma possibilidade de saída. Só que tem um outro ponto dessa entrevista que ela entrega uma possibilidade de saída do Renato realmente. Porque o presidente diz assim, ó, abre aspas, entendemos que nesse momento ainda é de permanecer juntos, até porque já tivemos em situações muito piores e juntos conseguimos sair. Fecha aspas. Nesse momento, e aqui é uma situação que ela pode entregar sim o que pode acontecer para 2025, seja da vontade do Renato de seguir ou não, seja da vontade do Grêmio de ter o Renato para a próxima temporada ou não. Fato é, aquela informação que a gente já vinha trabalhando há bastante tempo aqui, ela prevalece. O Grêmio hoje é muito, mas muito dividido quanto a uma permanência do Renato ou não. Só que, vamos lá, a grande maioria acha que o trabalho do Renato, pelo menos nesse ano, é totalmente injustificável.
mesmo que tenha acontecido a situação das enchentes, mesmo que o Grêmio tenha perdido tempo em não ter os reforços desde o início da temporada, o Renato ele poderia ter tirado muito mais do que vem tirando desse elenco. Fato é, gurizada, o Grêmio agora tem uma decisão para tomar. Tira o Renato agora, vocês acham que isso acontece? Eu acho muito difícil que aconteça, tá? Acho muito difícil. Lá no final do ano é outra história. Mas até o final dessa temporada, pelo menos, só se o Grêmio entrar num momento muito, mas muito pior do que o que nós estamos. E isso poderia ser um alto risco, pensando numa possibilidade de queda para a Série B, tá? Então eu acho que até o final do ano, pelo menos, o Renato tá garantido. Agora o que vai acontecer após isso, bom, aí a gente só vai ver no futuro. Gurizada, deixa eu trazer outro ponto importante para vocês aqui, agora falando sobre a expulsão do Monsalve no final de semana, porque o árbitro da partida colocou na súmula que o Monsalve, vou abrir aspas aqui porque olha o absurdo que ele colocou, tá? O Monsalve golpeou com o cotovelo no rosto do adversário. Golpeou. Gente, que golpe que o Monsalve deu com o cotovelo no Vitinho, cara. Mas pelo amor de Deus, o que esse árbitro viu, cara? E, aliás, ele viu só no campo, né? Porque nem pro VAR ele foi. Aliás, nem o VAR chamou. Então, assim, o que ele viu, velho? O que ele viu? Como que ele viu um golpe do Monsalve? Olha o tamanho do absurdo. E depois ele ainda diz, foi responsável por tumultuar o jogo, se negando a saída de campo. Isso aqui pode complicar o Monsalve, tá? Toda expulsão com cartão vermelho, ela gera uma denúncia. E com o relato do árbitro, o Monsalve pode se complicar ainda, tá? É um absurdo que a gente tá vendo. Um absurdo. Mas o fato é que o Monsalve pode se complicar. O Grêmio vai se defender, vai pegar as imagens da televisão, vai levar, vai contrapor toda essa história bonitinho, legal. Só que vai depender do STJD. O Monsalve pode acabar sendo punido pela irresponsabilidade, a irresponsável súmula que o árbitro colocou lá. Cara, que absurdo, cara. Quando a gente acha que chegou no limite, o cara consegue colocar algo bem a mais nessa história. Que coisa impressionante. São muito despreparados, cara. Muito, muito, muito despreparados. Te inscreve, deixa o like, ativa o sininho de notificações. E aí, Tite, pra próxima temporada, é o teu favorito ou não é? Tem outro técnico aí que poderia ser o cara para 2025? Ou daqui a pouco tu gostaria do Renato permanecendo? Quero saber a tua opinião. Comenta aqui embaixo. Grande abraço, até a próxima. Tchau.